Olá! Hoje a gente vai analisar um material fascinante que recebemos. É um texto sobre teologia e comunicação que gira em torno de uma única e poderosa palavra hebraica, emet. E a nossa missão aqui é tentar entender uma questão central que ele levanta. Por que algumas mensagens, mesmo, parecendo corretas, baseadas em textos sagrados, acabam gerando um cansaço, um peso, em vez de vida? A gente vai investigar essa tensão entre o que é dito e o que de fato é vivido. E o que eu achei mais interessante nesse material é que, embora o ponto de partida seja religioso, as questões são, na verdade, universais. Falam sobre autenticidade, a diferença entre informação e transformação, e o impacto real que um comunicador tem sobre sua audiência. Exato. No fundo, é uma análise sobre coerência e as consequências dela. Ou da falta dela, né? Certo, vamos começar a desembrulhar isso. O texto abre com o que ele chama de tensão bíblica. De um lado, a gente tem a afirmação de que a palavra de Deus é viva, é eficaz por si mesma. Uhum. Do outro, uma exigência muito forte de que a vida da pessoa que comunica essa palavra seja coerente com ela. Mas assim, na prática, o que isso significa? Como essa tensão aparece no dia a dia? É uma ótima pergunta, porque pode soar um pouco abstrato, né? O autor argumenta que essa tensão se manifesta nos extremos. Você vê pessoas dizendo, olha, não importa quem está falando, a mensagem é o que vale, a palavra tem poder próprio. Sim, já ouvi muito isso. E no outro extremo, gente que diz, se aquela pessoa tem falhas de caráter, eu não consigo ouvir nada do que ela diz, a mensagem está contaminada. O texto argumenta que a Bíblia não apoia nenhum desses extremos, mas nos força a viver com os dois polos em equilíbrio. E por que manter essa tensão? Qual seria o propósito disso? Então, o que é fascinante é que o texto chama isso de tensão pedagógica. Ou seja, ela existe para nos ensinar algo, para gerar maturidade. Pedagógica, gostei. Pois é. Por um lado, nos impede de idolatrar os mensageiros, de colocar seres humanos falhos num pedestal. Mas, por outro, nos impede de tratar a mensagem como um objeto mágico, que funciona automaticamente, desconectado da realidade humana. A palavra é viva sim, mas o texto argumenta que ela não é mágica. Ela opera dentro de um relacionamento. Entendi. Não é um encantamento que se pronuncia e funciona tipo a vácuo. Exato. E é a partir dessa ideia que o texto introduz o conceito principal, certo? A palavra emet. Exatamente. E aqui a gente entra no coração da análise. Emet é frequentemente traduzido como verdade, mas o texto se esforça muito para mostrar que emet é bem mais do que a nossa concepção ocidental de verdade. Que seria um fato correto, uma informação precisa. Isso. A nossa ideia de verdade geralmente é uma proposição lógica. Se A é igual a B, isso é verdade. Mas emet não é isso. Então não é só sobre a informação estar correta. Não mesmo. O autor descreve emet como verdade vivida, sustentada na aliança, integrada à vida. É a verdade que se torna carne, que é personificada. É quando o que se diz e quem se é começam a se fundir. A palavra e a vida dançando na mesma música, sabe? É essa a imagem. Nossa, que imagem forte. E a ausência disso é o que causa o problema? O argumento central, então, é que quando a palavra é proclamada sem emet, ela pode até ser factualmente correta, mas perde o seu poder principal. Exato. Ela pode informar, mas não forma. Pode até confrontar, mas não cura. A doutrina pode estar ortodoxa, o versículo pode ser o correto para a situação, mas sem a vida que a sustenta, a mensagem se esvazia de seu poder de transformação. Vira só uma regra. Vira uma exigência. Quer dizer, a doutrina pode estar toda certinha, o versículo na ponta da língua, mas se não tiver a vida por trás para bancar aquilo, a mensagem simplesmente vira uma cobrança, não um convite para a vida. O texto usa uma imagem muito forte aqui. Diz que a mensagem deixa de ser pão e passa a ser peso. Em vez de alimentar, ela esmaga. Isso me leva a pensar no resultado disso, o que o autor chama de exaustão espiritual. Sim, e essa exaustão não vem da verdade em si, mas da dissonância, da forma como ela é entregue, desconectada da vida. Isso cria um ambiente de culpa, uma sensação constante de insuficiência. As pessoas ouvem o que deveriam fazer,
mas não veem, não sentem, não recebem a vida e o exemplo que as inspirariam, que dariam forças para fazer. Essa ideia de opressão não intencional que o texto menciona é muito forte. O material dá exemplos de como isso se manifesta no dia a dia de uma comunidade. Sei lá, um líder que cobra muito, um ambiente onde ninguém se sente bom o suficiente. É exatamente isso. E não é necessariamente uma malícia explícita, sabe? Pode ser um líder que prega sobre descanso, mas vive uma rotina frenética, visivelmente ansioso, ou que fala sobre generosidade, mas é conhecido por ser avarento. O que prega sobre graça. Isso. Prega sobre graça, mas lidera com uma mão de ferro, onde o erro não é tolerado. O resultado é que as pessoas ouvem uma coisa, mas o que elas respiram no ambiente é outra. Elas se sentem sobrecarregadas com deveres, mas vazias de esperança e do exemplo vivo. Então, isso nos leva a uma pergunta complicada. Se o mensageiro é incoerente, a mensagem se torna totalmente inútil. Isso invalida tudo. Porque se for assim, ninguém poderia falar nada, né? Já que ninguém é perfeito. O texto aborda isso de uma forma muito cuidadosa, e eu achei um dos pontos altos da análise. Ele usa o exemplo do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Paulo estava preso e ele reconhece que alguns estavam pregando a mensagem de Cristo por inveja, por rivalidade, basicamente para tentar prejudicá-lo. Motivações terríveis. E a reação dele é surpreendente. Ele diz que, no fim das contas, não importa. Contanto que a mensagem seja pregada, ele se alegra com isso. Isso parece contradizer tudo que a gente falou até agora. Parece, mas é aqui que a distinção sutil é crucial. O texto mostra que Deus, em sua soberania, pode usar até mesmo intenções erradas e mensageiros incoerentes para cumprir seus propósitos. A conversão de alguém não depende da perfeição do pregador, mas da ação do Espírito. Ok, isso prova que a palavra tem um poder que transcende o mensageiro. Exato. Porém, e este é o porém que muda tudo, Paulo em nenhum momento elogia ou recomenda ou valida esses pregadores como modelo a ser seguido. Ele se alegra com o resultado, mas não aprova o método nem o caráter. Ou seja, o texto está dizendo que podemos ver, por exemplo, uma igreja crescendo em números, com muitas conversões, mas que por baixo da superfície está formando pessoas espiritualmente doentes ou frágeis por causa dessa falta de match na liderança. Exatamente. O autor faz uma distinção fundamental entre a capacidade de Deus agir, apesar da incoerência humana, e a saúde de um ministério. E confundir as duas coisas, segundo o texto, é um erro pastoral grave. É uma armadilha. É como celebrar o nascimento de um bebê sem se preocupar se ele vai receber nutrição para crescer saudável. O autor chama isso de fachada de sucesso. O impacto visível, os números, podem esconder uma fundação instável. A longo prazo, isso não se sustenta. Imagino que isso tem a ver com o que o texto fala mais adiante sobre a diferença entre um impacto momentâneo e um fruto que perdura. Certo. Perfeitamente conectado. Uma mensagem sem emete pode gerar muito impacto. Emoção, decisões impulsivas, comoção, pode encher um auditório e gerar muito barulho nas redes sociais. O que a gente vê muito hoje em dia. Muito. Mas o fruto verdadeiro, que o texto descreve como maturidade, perseverança, amor, estabilidade, descanso, isso exige tempo, exige coerência, exige uma vida que sustenta o que é dito. Então o texto está fazendo uma crítica a uma certa cultura de resultados imediatos. Sem dúvida. É um alerta contra a tentação de confundir movimento com vida, barulho com fruto, quantidade com saúde. É uma crítica a uma mentalidade que valoriza apenas o que é visível e imediato, sem se perguntar que tipo de gente estamos formando aqui. Uma pergunta fundamental. O impacto pode ser medido em números de decisões numa noite, mas o fruto é medido em caráter transformado ao longo de uma década. E a formação de caráter, segundo o texto, exige emet, exige testemunho, não apenas discurso. Para reforçar esse ponto, o autor busca exemplos na própria Bíblia, certo? Sim, ele mostra que essa não é uma ideia nova. Ele cita o Salmo 50, onde Deus basicamente confronta uma pessoa, dizendo: que direito você tem de recitar os meus estatutos, se na sua vida você rejeita a minha disciplina?
Ou seja, o problema de Deus ali não é que as palavras dos estatutos estavam erradas, De jeito nenhum. mas que a pessoa que as recitava vivia uma história completamente diferente. Exatamente, o conteúdo estava correto, o recipiente estava quebrado, desalinhado, e claro, o exemplo mais famoso que o texto usa é a denúncia de Jesus aos fariseus. Ele diz: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. A doutrina era impecável. Impecável! Eles sentavam na cadeira de Moisés, ensinando a lei corretamente, mas as suas vidas eram um contra-testemunho de arrogância e hipocrisia. Fica claro, então, que o problema nunca foi a mensagem, mas a incoerência. Nunca! E o texto ressalta que Deus leva a sério a vida de quem fala em seu nome. Não para humilhar ou exigir uma perfeição inatingível, mas para proteger o povo, para proteger os ouvintes. Porque, como o texto afirma de forma muito contundente no final, palavra sem vida machuca. Ela cria feridas que a própria palavra, em tese, deveria curar. Então, para a gente amarrar tudo isso, a nossa análise começou com aquela tensão entre a mensagem e o mensageiro. E o texto nos guiou até o coração do problema, que é a presença ou ausência de Emet, a tal da verdade vivida. Uhum. A conclusão parece ser que a palavra, para ser de fato fonte de vida, precisa ser comunicada por uma vida que, mesmo com suas falhas, busca genuinamente se alinhar a ela. Isso. Não se trata de perfeição, mas de direção, de uma busca honesta por coerência. A frase final do texto é muito poderosa. Diz que Deus não está procurando oradores perfeitos, mas testemunhas verdadeiras. Oradores impressionam, testemunhas transformam. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Algo que vai além do material que a gente analisou, mas que se conecta diretamente a ele. Manda. Bom, em nossa era, que é tão saturada de informação, de discursos polidos, de influenciadores, de personas cuidadosamente construídas nas redes sociais, como a gente pode, como ouvinte e espectador, aprender a discernir entre uma comunicação que é meramente impactante e uma vida que genuinamente encarna essa mensagem? É uma pergunta difícil, e talvez uma outra que se conecta a essa seja: qual é o custo real, e não só em contextos religiosos, mas na política, nos negócios, na educação, quando nós, como sociedade, decidimos ignorar essa diferença? Quando nos contentamos só com o impacto, sem exigir o fruto? O que a gente está perdendo no longo prazo? Uma reflexão necessária, porque no fim, o que o texto sugere é que a verdade que não é vivida por quem a proclama, com o tempo, deixa de ser vista como verdade por quem a escuta.